Deixa eu colocar aqui para gravar. Ok, boa tarde para vocês. E eu queria pedir para que Sayonara, se tiver, ou Daisy, quem desativar aí o microfone primeiro, fizesse uma oração, certo? Agradecendo a Deus por esse momento de aprendizado da palavra dele. E aí a gente dá início, de fato, à nossa aula, tá bom? Então, Sayonara, ou Daisy, ou Cibele, quem quiser erguer sua voz aí em oração, ore, por favor. Amém. Eu oro. Pode orar. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa reunião e por podermos aprender mais da tua palavra. Amém, Senhor. Senhor, nos guia, nos ensina e nos faz entender, Senhor, o que tu queres dizer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, a ti oramos. Amém. Amém, amém, gente. Vamos dar início à nossa aula agora. Deixa eu minimizar isso aqui, certo? E vamos dar início à nossa aula. Como eu disse, a gente vai estudar hoje a respeito especificamente do milênio, certo? O que é esse milênio? Por que a gente fala tanto nesse milênio? Qual o texto áureo que a gente vai trabalhar para que a gente possa compreender de onde saiu essa palavra milênio? E o texto áureo para estudar o milênio é o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, certo? Por que a gente estuda somente esse texto para falar do milênio? Porque esse é o único texto na Bíblia que fala a respeito desse reinado de Cristo durante 1000 anos. Não existe mais nenhuma outra passagem na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos Evangelhos, nem nas cartas, nenhuma referência a isso, certo? O único texto que fala desse reinado de Cristo de 1000 anos está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, certo? Do verso 1 ao verso 6, ele fala mais detalhado, mas o texto áureo é esse aí, ok? E por quê? Vamos ler logo o texto. O que é que o texto diz? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, certo? Então, do que é que fala o milênio? Antes da gente seguir para o milênio, eu quero fazer uma linha do tempo que vocês estão vendo aí embaixo agora, certo? O que vai ser essa linha do tempo? Essa linha do tempo vai pegar da primeira vinda de Jesus, certo? A destruição do templo, na década de 70 depois de Cristo, todo o período da igreja, o retorno de Jesus e os novos céus e nova terra. Essa é a linha do tempo que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, em todos os slides, a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Para a gente entender o milênio, a gente precisa compreender o seguinte. A gente precisa entender quais são os métodos de interpretação do estudo do livro de Apocalipse que é usado na hora que a gente vai encaixar esse livro em algum entendimento que a gente vai ver hoje, certo? Então, existem dois métodos de interpretação hoje do livro de Apocalipse que a gente precisa considerar. Primeiro é o método literal, ou seja, todo o livro de Apocalipse, do primeiro capítulo até o capítulo 22, ele é lido de forma literal e linear, ou seja, aquela história que eu sempre digo a vocês, que o livro é lido com começo, meio e fim, certo? Esse é o primeiro método de interpretação, é o método literal. O segundo método de interpretação é o método alegórico. O que significa o método alegórico? É que todas as figuras do livro de Apocalipse são simbólicas. Elas representam coisas maiores e até coisas espirituais, como o próprio sinal da besta, né? O 666 não é algo físico, mas é a sua subserviência à besta e a todo o seu conceito de malignidade que vem do dragão, certo? Então, entendidos os dois métodos, a gente vai entender agora o quê? Quais são as escolas de pensamento que esses métodos transitam, certo? Por onde é que esses métodos, literal e alegórico, transita dentro das escolas de pensamento?
A primeira escola de pensamento é o preterismo, certo? Preterismo vem de passado, ok? A segunda escola de pensamento é a escola do idealismo. A terceira é o historicismo. E a quarta é o futurismo. Essas são as 4 escolas de pensamento que a gente encontra dentro desses métodos de interpretação, tanto literal como alegórico, certo? Então, entenda que dentro do livro de Apocalipse, quando as pessoas vão ler o livro de Apocalipse, eles vão ler dentro de alguma escola de interpretação ou de pensamento. Preterismo, idealismo e historicismo e futurismo, certo? O preterismo, o que é o preterismo? O preterismo, ele pega o livro de Apocalipse e joga esse livro todo no passado, certo? Todo o livro de Apocalipse, exceto Novos Céus e Nova Terra e o retorno de Cristo, aconteceu desde o momento em que Cristo veio até a destruição do templo de Jerusalém, que está aqui onde você está vendo, e segue um pouquinho mais adiante até ali o tempo de João. É no preterismo, por exemplo, que a besta, né, que emerge do mar, é comparado com o imperador romano, na época de João Domiciano, certo? Na época de Paulo, a besta já não era Domiciano, a besta já era Nero, certo? Da história do Nero redivivo, que eles acreditavam que Domiciano era esse Nero redivivo, ok? Então, o preterismo, a escola de pensamento, coloca todo o livro de Apocalipse, desde o seu primeiro capítulo até a altura do capítulo 20, no passado, ok? A próxima escola de pensamento é o idealismo. Eu vou falar primeiro do idealismo e depois eu vou pegar o historicismo. No método de pensamento do idealismo, eles pegam todo o livro de Apocalipse e faz uma leitura das suas figuras de forma simbólica, certo? Então, por exemplo, quando você pega a besta que emerge do mar, que no estudo que eu dei a vocês, eu disse que para o pensamento do apóstolo João, quando escrevia esse livro, ele entendia que aquela besta que emerge do mar era figuradamente, ou seja, era uma representação dessa besta na pessoa de Domiciano. Assim como a grande meretriz, na figura, no método, no pensamento do autor, a grande meretriz era Roma, certo? Simbolizado por Roma. Esse é o método idealista. Ele sempre coloca todas as figuras do livro de Apocalipse como um símbolo, certo? Um símbolo que representa algo maior e até espiritual, ok? Mas o idealismo não entende tudo como símbolo também. Por exemplo, a volta de Jesus, ela não é entendida como símbolo, mas como algo literal e real, ok? Alguns idealistas, né, algumas pessoas dessa escola de pensamento mais radicais entendem também que a volta de Jesus é apenas um símbolo. É quando o crente ele se converte e aí Jesus voltou para aquela pessoa porque o Espírito Santo de Deus preencheu o coração dessa pessoa. Mas aí a gente não consegue absorver isso de acordo com a palavra de Deus, certo? O próximo método a próxima escola de pensamento é a escola do historicismo, certo? O que é que a escola do historicismo faz? Ele pega o livro de Apocalipse e pega todas as suas profecias e vão encaixando ela em momentos históricos da era cristã, desde a primeira vinda de Jesus até o seu retorno. Então, todas as coisas que aconteceram são encaixadas em alguma interpretação do livro de Apocalipse. Por exemplo, a gente tem a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Cada carta daquela, no método do historicismo, eles interpretam que cada carta daquela representa um período da igreja. Por exemplo, a primeira carta, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, certo? A primeira carta, ela vai representar a igreja primitiva, certo? Logo lá no iniciozinho da era cristã.
É como se o apóstolo João estivesse escrevendo diretamente para as pessoas daquele período da igreja primitiva. A segunda carta já abrange o período dos pais da igreja, ok? Justino Marte, os pais da igreja, tanto os pais apostólicos, aqueles que tiveram contato com os apóstolos, como os pais posteriores, os pais da igreja mesmo, certo? Eu ia citar Agostinho, por isso que eu dei essa pausa, mas Agostinho ele já surgiu depois da igreja católica, ok? Então, a igreja a carta a Éfeso representaria esse primeiro período. A carta a Esmirna representaria esse segundo período dos pais da igreja até o início da Idade Média. A terceira carta já representaria todo o período da Idade Média e assim sucessivamente. Resumindo, para o historicismo, hoje a gente estaria vivendo o período de Laodiceia, de uma igreja abastada, rica, próspera, mas que tirou Cristo do seu contexto, ok? Também é um método, também é uma escola de pensamento. E todos os outros símbolos, eles encaixam em algum período histórico da igreja, ok? Constantino não. Lutero, ele tinha muito ligação com esse método do historicismo. É tanto que ele interpretava que a grande meretriz era o Vaticano e o falso profeta era o Papa, certo? Ele interpretava isso, tá? Dentro do método do historicismo. E ele perpassa por todo o período da igreja, começando desde a primeira vinda até a volta de Jesus. Por último, nós temos o método, também a escola de pensamento, que é o futurismo. E aí não adianta, o nome já diz, ele pega todo o livro de Apocalipse e joga todo o seu contexto para o futuro, certo? Lá para frente, nada daquilo ainda aconteceu, a não ser as 7 cartas às igrejas da Ásia, certo? Da Ásia Menor. Tirando os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, tudo aquilo ainda vai ocorrer, certo? Jesus o trono nos céus, aquele momento em que Jesus é recebido nos céus, e a partir dos selos, depois as trombetas, tudo aquilo ainda vai acontecer, porque o futurismo ele joga tudo lá para frente, ok? E aí a gente vai entrar de fato agora nas interpretações a respeito do milênio, certo? Que essas interpretações perpassam pelas escolas de pensamento. Então, dentro das interpretações sobre o milênio, nós temos o pós-milenismo, certo? Nós temos o pré-milenismo e nós temos o amilenismo. Não vou entrar nesses métodos de interpretação sobre o milênio agora, porque a gente vai ver isso adiante. A única coisa que eu vou adiantar para vocês agora é que, dos 3, o pré-milenismo ele se divide em 2 escolas de pensamento, certo? Que são o pré-milenismo dispensacionalista, certo? E o pré-milenismo histórico. E aí a gente vai entrar vai entender o que é, de fato, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, certo? Isso aí é um panorama geral de como a gente vai entender o milênio dentro do capítulo 20 de Apocalipse, tá bom? Seguindo adiante e tomando essa linha do tempo como base para todas as linhas de interpretação que entendem que Jesus teve uma primeira vinda, que houve uma destruição do templo, que nós estamos no período da igreja e que Jesus vai voltar para inaugurar novos céus e nova terra. Isso todas as linhas de pensamento concordam, elas não divergem com relação a isso. A divergência dela está aonde está esse milênio, se esse milênio é literal e em que momento Jesus vai voltar. Essas são as maiores divergências dentro dessas escolas de pensamento e de interpretação do livro de Apocalipse, certo? Aí, quais são as interpretações sobre o milênio, certo? Onde se encaixa cada coisinha dessa que eu falei, certo? Existe o pré-tribulacionista, certo? O que é que o pré-tribulacionista crê? Que a volta de Jesus Cristo, certo? A volta de Jesus Cristo
vai acontecer antes do milênio, certo? Por isso que o nome é pré, antes. Antes do milênio e antes da grande tribulação. Por isso que é pré-tribulacionista, certo? Essa escola de interpretação, ela lê o livro de Apocalipse de forma literal e dentro daquele método futurista, em que joga todos os capítulos do livro de Apocalipse para o futuro. Após essa escola, a gente vai ver a pós-tribulacionista, certo? Esse método de interpretação, ele é... Eu errei aí, tá, gente? Desculpa. Ele continua sendo literal, tá? Ele continua sendo literal, porém, a escola de pensamento dele é preterista, joga todo o livro de Apocalipse para o passado, certo? E historicismo, que é aquela ideia de que cada período do livro de Apocalipse representa um período da nossa história. E, por último, nós temos o amilenismo, certo? O amilenismo interpreta o livro de Apocalipse de forma alegórica, certo? Ou seja, no amilenismo, todos os símbolos de Apocalipse são simbólicos, né? Todos os eventos do livro de Apocalipse são simbólicos para representar algo maior, certo? Eles trabalham tanto no historicismo, porque eles encaixam, por exemplo, o anticristo como pequenas aparições de um anticristo que ainda vai vir, uma representação maior de algo que ainda vai vir. Por isso que ele tem essa ideia do historicismo, mas também do idealismo, por entender que essas figuras são simbólicas. Exemplo do idealismo dentro do livro de Apocalipse. Acho que vocês lembram quando a gente leu aquele texto em que fala da volta de Jesus, que ele iria pisar no lagar todos aqueles que eram ímpios. E o sangue desses ímpios iria manchar as suas vestes, e esse sangue iria se acumular na altura de 1,5 metro de altura, certo? Cobrindo uma extensão de terra de 360 quilômetros. Gente, não tem como interpretar isso de forma literal, certo? Isso é apenas um simbolismo de algo maior. E o que é esse algo maior? É que o juízo de Deus, ele é real, certo? E que ele vai vir exercendo justiça sobre o mal. Por isso que é idealismo. E aí, João, o apóstolo, usa essas figuras para mostrar a grandiosidade disso tudo. Ok, gente? Entendido isso, a linha do tempo vai demonstrar que todas esses métodos de interpretação a respeito do milênio, certo? Creem nessa mesma linha do tempo que está aqui, certo? Crer numa primeira vinda, crer nesse período da história em que a igreja está inserida, crer numa segunda volta de Jesus e crer no novos céus e na nova terra, tá? Então, o que é que a gente vai ver agora, dentro disso tudo que a gente viu? A gente vai ver cada escola de pensamento de forma separada e vendo como é que ela interpreta essas pequenas diferenças que a gente encontra dentro de suas escolas de pensamento, tá? Então, para os pós-milenistas, a interpretação tanto do livro de Apocalipse quanto das profecias veterotestamentárias são simbólicas. Lembra que eu disse? Não é literal, é simbólico, ou seja, é um método de interpretação alegórico e representa a vitória da igreja sobre a atual conjuntura do mundo que jaz aonde? No maligno, tá? Após a igreja alcançar o êxito em sua missão, Cristo retornará e os 1000 anos para os pós-milenistas não são literais, tá? Ou seja, esses 1000 anos não são de fato 1000 anos como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eles apenas representam um período de tempo, tá? Então, como é que seria? A linha do tempo está aí, certo? Com a primeira vinda, com a volta de Jesus e com novos céus e a nova terra. Como é que o pós-milenismo, então, interpreta as coisas? O milênio, como eu disse a vocês, ele não é literal. Ele representa um período de tempo, não literal, que vai, como está aí na figura, da primeira vinda de Jesus
até a segunda vinda de Jesus, certo? Mas você vai dizer, não, então é esse método que a gente está estudando? Não, certo? Porque o que é que eles entendem? Eles entendem que nós estamos hoje no período da igreja, que foi inaugurado quando Cristo ascendeu aos céus, certo? Quando Cristo morreu, deu sua vida por cada um de nós e ascendeu aos céus, tudo aquilo lá que a gente encontra no final dos evangelhos e no início do livro de Atos. Porém, eles têm uma visão romântica da visão deles, tá? Na visão dos pós-milenistas, o mundo vai ser cristianizado de uma forma tal que quando Jesus voltar, vai encontrar um mundo envolto em paz, envolto em alegria, envolto em momentos de não guerra, de não intriga. O pecado ele vai ser cada vez mais diminuído nos seres humanos, certo? Então, eles têm uma visão extremamente romântica de como é o período da igreja no mundo, certo? A igreja vai cristianizar o mundo de tal forma que as pessoas vão se voltar para Cristo em ver a missão da igreja no mundo, certo? Você diz, rapaz, isso é fantasioso. Mas se você voltasse para o século XVIII, certo? Tanto que no século XVIII a maioria das pessoas eram pós-milenistas. Se você voltasse no século XVIII, você ia ver as grandes missões evangelísticas que estavam acontecendo no mundo. O evangelho estava se expandindo de forma extremamente rápida. O mundo estava saindo de um obscurantismo que atravessou alguns séculos atrás, principalmente no período da Idade Média, certo? E algumas coisas estavam começando a melhorar, alguns direitos estavam começando a aparecer. Era fim da escravidão, fim da ideia de que a mulher era algo inferior ao homem, início do avanço tecnológico, os seres humanos saindo daquele processo ruralista de muito trabalho, de ter que trabalhar 14, 15, 18 horas no campo para poder colocar o alimento na mesa. Estava começando um processo de industrialização, as pessoas estavam começando a viver melhor. Então, tudo isso envolto justamente na ideia do cristianismo. Só que o que é que o pós-milenismo não via? Primeiro, que esse avanço ele se dava apenas no Ocidente, certo? Os países orientais, eles continuavam no obscurantismo, tanto do islamismo, como no obscurantismo dos países orientais, que tinham outras religiões como sua religião oficial, certo? E que não aceitavam o estudo da natureza, e tudo isso foi fruto do cristianismo. Então, eles têm essa visão de que a igreja iria triunfar no mundo até o final desse milênio não literal, certo? Quando acontecesse, então, esse momento ápice, certo? O pós-milenismo se divide em dois grupos, certo? Muito pequenos, todos os dois, mas alguns creem que, de fato, no finalzinho desse milênio não literal, que eu digo não literal porque ninguém sabe quando é que ele iria ter fim, certo? Haveria, sim, algo muito peculiar de uma pequena apostasia da igreja, certo? O pecado voltaria à humanidade, algumas guerras, alguns conflitos começariam a acontecer, mas isso muito pouquinho só para anteceder, de fato, a volta de Jesus, certo? E aí, quando Jesus voltasse, seria para finalmente trazer a ressurreição dos mortos, certo? O julgamento final daqueles que realmente não aceitaram Cristo como Senhor da sua vida e novos céus e nova terra, certo? Partindo assim para a eternidade, certo? Então, essa é a visão pós-milenista. Por que pós-milenista? Porque eles entendem que Cristo só voltará após esse milênio. Pós-milênio. A volta de Jesus se dá depois desse milênio, que não é literal. Ok? Então, nós já vimos a visão pós-milenista. A próxima visão é o pré-milenismo, certo?
Só que o que é que acontece no pré-milenismo? O pré-milenismo se divide em 3 correntes, certo? Que é o pré-tribulacionismo, o mid ou mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que significa pré, mid e pós? Significa que o pré, eles entendem que o milênio acontecerá depois da grande tribulação, certo? Pré-tribulacionismo, ou seja, essa visão defende que a volta de Jesus se divide em 2 etapas. Uma secretamente, para buscar a igreja e em glória, sendo visível. Uma para buscar a igreja e a outra em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação, certo? Então, por que pré-tribulacionismo? Porque eles entendem que Jesus vai voltar de forma secreta antes da grande tribulação, certo? Isso é a primeira corrente dentro do pré-milenismo. Pré-milenismo é Jesus volta antes do milênio, tá? Pré, antes do milênio, e pré-tribulacionismo, Jesus volta antes da grande tribulação. Eu creio que vocês conseguiram entender, certo? Sendo que para o pré-tribulacionista, a primeira vinda de Jesus, a primeira não, né? A segunda volta de Jesus, dividida em 2 etapas, ela é secreta e vai ser vista apenas pelos crentes, certo? Vamos ver o desenho disso para a gente compreender melhor. Todos interpretam essa primeira linha do tempo igual. A diferença é que, após a morte de Jesus, a gente entrou no período da igreja, certo? Esse período da igreja, ele é compreendido como um intervalo. O que seria esse intervalo? Jesus teria um plano para o povo de Israel, certo? O povo de Israel o rejeitou, certo? Ele vim para o que era meu, mas o meu não o me recebeu, certo? E aí, quando o povo de Israel rejeitou Jesus, o que é que aconteceu? Jesus abriu um intervalo no tempo, certo? Um parêntese no tempo, para incluir quem? A igreja, ok? Então, nós estamos no intervalo. Nós estamos num período em que a contagem do tempo no relógio de Deus está pausada. Por quê? Porque o relógio de Deus, para o pré-milenista, pré-tribulacionista, ela compreende apenas o período de tempo relacionado ao povo judeu. Como é que se dá isso, Rafael? Lembra das 70 semanas de Daniel que eu tinha dito a vocês? Pronto, o que seria essas 70 semanas de Daniel? Até a 79ª semana, ou a semana 69, Deus tinha uma aliança com o povo judeu, certo? Não existia a ideia do povo gentil, ok? Só que como o povo judeu rejeitou a Jesus Cristo, Cristo abriu um intervalo naquelas 70 semanas de Daniel. Então, nós estamos exatamente nesse período de intervalo dentro das 70 semanas. Ou seja, a 70ª semana ainda não aconteceu, ok? É um intervalo, que é chamado de período da graça. Eles são chamados de dispensacionalistas porque eles dividem toda a história da redenção em 7 dispensações. Eu não vou entrar nisso, porque eu quero só dar um apanhado geral, tá? Mas aí começa na dispensação da inocência, que vai lá o período de Adão e Eva. Depois vem o período da queda, certo? A segunda dispensação, que é o período em que o homem cai. Aí entra o período da raça humana, que vai até a Torre de Babel. Depois entra o período da promessa, que pega do período de Abraão, certo? A promessa feita a Abraão, ao povo judeu, até Moisés. É o período da promessa. Quando entra em Moisés, a gente entra no período da lei, certo? O período da lei, que foi feito toda a lei para o povo judeu. Essas são as dispensações. Então, o que é que acontece? Nós estamos agora na 6ª dispensação, que é chamada dispensação da graça.
para os pré-milenistas, ok? E essa dispensação, ela é uma dispensação do intervalo, ou seja, a 79ª semana e a 70ª semana está dentro desse intervalo. Conseguiram compreender? Então, dentro desse intervalo, esse intervalo vai acabar quando Jesus voltar secretamente, certo? E aí, quando ele voltar secretamente, ele vai arrebatar a igreja, mas antes vai acontecer a primeira ressurreição dos mortos salvos, daqueles que morreram em Cristo, ok? Os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados e levados com ele junto nas nuvens. Essa é a volta secreta de Jesus, ok? Voltou Jesus de forma secreta, inicia-se daí a 70ª semana de Daniel, que é referente somente ao povo judeu. Lembra que eu disse que a gente estava na sexta dispensação, que é a dispensação da graça? Quando entrar a 70ª semana, volta uma dispensação para trás e a gente vai para a dispensação da lei, do julgamento. Então, Deus vem julgar o seu povo, mas não é o seu povo igreja, mas vai tratar com o povo judeu, certo? É onde entra a grande tribulação, que é aquele período de 7 anos, ok? Como eu disse, o método de interpretação deles é um método literal. Então, para eles, esses 7 anos são literais, baseados em Daniel, no livro de Daniel, quando fala das 70 semanas, ok? E aí, como é que se daria isso? Esses 7 anos de grande tribulação, abrindo a 70ª semana de Daniel, representada por 7 anos, é dividido em 2, certo? Seria 3 anos e meio em que o anticristo faria um acordo com o mundo e estabeleceria a paz mundial. A igreja não estaria mais no mundo, a igreja não passaria por isso, a igreja não veria nem quem é o anticristo, certo? Só que, após os 3 primeiros anos e meio, o anticristo rompe a sua aliança, certo? E arregimenta todas as nações para destruir o povo judeu, certo? Para batalhar contra o povo judeu. Quem assistiu aquele filme Deixados para Trás tem uma visão mais clara de como é que eles veem todo esse processo de interpretação do livro de Apocalipse. Então, tudo aquilo que a gente leu no livro sobre as taças, as trombetas, os selos, só vão acontecer dentro desses 7 anos aqui, certo? Para o pré-milenista, pré-tribulacionista, tudo aquilo só ocorre aqui no período da grande tribulação. Para eles, a igreja foi arrebatada no capítulo 4, no capítulo 5, quando Jesus entra aos céus, a igreja entra junto com ele para iniciar as bodas do Cordeiro, certo? Durante esse período de 7 anos. Ok, gente? Acontece muita coisa aí. E quando chegamos no capítulo 19, que a gente leu, estudou agora para trás, quando Cristo retorna aqui, a segunda volta de Cristo de fato e de verdade, né, que é essa daqui, ele volta com a sua igreja arrebatada, ok? E aí entra uma segunda chance para as pessoas que conseguiram passar ilesos pela grande tribulação, sem se contaminar com a grande meretriz e sem adorar a besta. Ou seja, os crentes têm uma segunda chance de serem salvos, certo? Aonde a gente encontra isso na Bíblia, eu não sei, mas eu tenho que mostrar a visão de forma completa. Seguindo-se a volta de Jesus, Satanás é preso, certo? Satanás sendo preso, inicia-se daí o milênio literal, certo? Ou seja, Cristo reina de forma literal e política no mundo por 1000 anos,
certo? É o reino terreno de Jesus. A Bíblia fala alguma coisa sobre o reino terreno de Jesus? Não. Eu acho que vocês se lembram que o único momento em que um trono é citado na terra, no livro de Apocalipse, não se refere ao trono de Cristo, mas ao trono de Satanás. Certo? Então, o único momento em que há um trono na terra é referindo-se ao trono de Satanás. Mas para o pré-milenismo, vai existir um reino milenar de Cristo na terra que vai perdurar exatamente 1000 anos. Ok? E nesse período, Satanás está preso. Para o pré-milenista, ainda sobra algumas pessoas aqui não cristãs na grande tribulação. Ok? Para o pré-milenista, algumas pessoas ainda sobrevivem. E outras nascerão durante esse período milenar, certo? E essas pessoas não têm Cristo. Não sei como, as pessoas vendo Jesus ali face a face, elas não se rendem a Jesus. Tanto que no final do milênio, Satanás é solto, ok? E consegue juntar essa galera todinha para ir lutar contra Jesus. Entenderam? Então, assim, é esquisito, mas é como eles interpretam. Então, após essa luta, Jesus destrói Satanás com o sopro de sua boca, e aí tem a segunda ressurreição dos mortos, só que agora esses mortos são aqueles mortos que não morreram em Jesus, ou seja, durante todo esse período eles não haviam sido ressuscitados. Eles são agora ressuscitados para passarem pelo julgamento final e serem lançados no lago de fogo e enxofre, junto com a meretriz, o falso profeta, o anticristo e o dragão. Ok? E aí é inaugurado novos céus e nova terra, onde viveremos eternamente com o Senhor. Pré-milenismo, pré-tribulacional. Pré-tribulacional porque acredita nessa volta secreta de Jesus, em que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? A próxima corrente, ainda dentro do pré-milenismo, é a corrente mesotribulacional ou mesotribulacionista, certo? Desculpa aí, tá, esse túmulozinho aqui, é porque na hora de você ajeitar, dá uma bugada grande. As outras é que vão estar bugadas mesmo. Então, o mesotribulacionista defende que a igreja será arrebatada não no início, mas no meio, certo? Por isso que é meso ou mid-tribulacionista, certo? Mesma coisa, primeira vinda de Jesus Cristo, certo? Quando Jesus vem, inaugura o período da era da igreja, também entendendo essa ideia de intervalo, certo? E o que é que acontece? Quando Jesus vem, Eita, Jesus! Quando a igreja está aqui, inicia-se então a 70ª semana de Daniel, certo? Aqueles 7 anos que representam a grande tribulação. Isso sem contar em todo o período da igreja, ok? Eles são pré-milenistas, ou seja, o milênio ainda não aconteceu. Então, tudo aquilo que eu expliquei no pré-tribulacionismo permanece igual. A única diferença dele para o outro é que, no outro, essa volta secreta de Jesus se dá antes da grande tribulação. Ou seja, em algum momento repentino da história, Jesus vai voltar. Para o mesotribulacionista, não. A volta secreta de Jesus vai se dar no meio dos 7 anos da 70ª semana de Daniel. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, logo ao lado da cruz, os 3 primeiros anos e meio, que é quando o anticristo vem e faz uma aliança com o mundo, trazendo paz e prosperidade. Quando esse anticristo rompe sua aliança, Jesus volta secretamente e arrebata a sua igreja juntamente com os mortos, certo? Da primeira ressurreição. Após a igreja subir, aí tem início, de fato, a grande tribulação, certo?
que vai compreender os 3 anos e meio seguintes. Dentro desse período, acontecem as bodas do Cordeiro, que é a igreja junto com Cristo nos céus, não participando diretamente dessa grande tribulação. E aí, eles veem, a igreja ainda vê a abertura dos selos até o 5º selo, certo? Lembrando que o 6º selo fala literalmente da volta de Jesus, ok? E aí eles veem a abertura dos selos, mas as trombetas só acontecem nos 3 anos e meio seguintes. Diferente do pré-tribulacionista, em que já começa o toque das trombetas. Ok? Logo após isso, né? Logo após os 7 anos e meio da grande tribulação, representando a 70ª semana de Daniel, Jesus volta nas nuvens. Glorioso, triunfante, como está lá em Mateus capítulo 24, verso 30, né? O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e será revelado nos céus o Filho do Homem, glorioso, juntamente com a sua igreja. Após isso, Satanás é preso e todo o restante concorda com a mesma visão do pré-tribulacionismo, certo? O milênio é literal. Após o milênio, Satanás, que estava preso, vai ser solto, vai arregimentar um grupo de pessoas, vai levantar aliados para si, e aí vai com tanques e exércitos para tentar destruir Jerusalém, aonde se encontra o trono de Jesus, aonde Jesus reina, certo? Diretamente de Jerusalém. E aí ele é completamente esmagado. Há a segunda ressurreição dos mortos, certo? Daqueles que não morreram em Cristo. Julgamento final, lago de fogo e enxofre. Por fim, novos céus e nova terra. E viveremos eternamente com ele nos céus. Essa é a visão mesotribulacionista, tá? Tudo acontece antes do milênio literal, por isso que é pré-milenismo, e mesotribulacionista, porque a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, certo? Dentro do pré-milenismo, ainda temos a terceira divisão, que é o pós-tribulacionismo, tá? Então, o que é que o pós-tribulacionismo diz? Ele defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento e que ocorrerá após a grande tribulação. Ok? Então, como se dará isso? Primeira vinda de Jesus, isso aí a gente já sabe, certo? Então, o que é que acontece? A gente tem todo o período da igreja, ok? No pós-tribulacionismo, mas, certo? Em algum momento da história, vai se levantar o anticristo, ok? O anticristo se levanta, que é a besta que emerge do mar. Levanta-se também a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, juntamente com a grande meretriz, para dar início à grande tribulação, ok? Essa grande tribulação é representada pelas 70 semanas de Daniel, que são para eles literalmente 7 anos, e que a igreja passa por essa grande tribulação, certo? Então, nos 3 primeiros anos e meio surge tudo isso, mas nos 3 anos e meio seguintes vai haver todo aquele conflito que eu já disse a vocês e que o restante se repete, diferindo apenas que a igreja passa por toda a grande tribulação. No final dessa grande tribulação, no 7º ano dela, Cristo volta triunfante nos céus. Tá vendo que não tem mais aquela ideia de uma volta secreta de Jesus, certo? Cristo volta uma única vez. E nessa única vez que ele volta, ele arrebata a igreja juntamente com os mortos que ressuscitam. Lembrando que apesar da igreja aqui no desenho estar aparecendo primeiro, a gente vê que Paulo diz que os mortos ressuscitam primeiro, tá? Os mortos ressuscitam primeiro. Depois nós,
que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e subiremos com Cristo aos céus, tá? Então, logo após isso, Satanás é preso, mesma coisa. Milênio literal, reino terreno de Jesus. No final do milênio, Satanás é solto, ajunta para si aliados para lutar contra Jesus Cristo, que está reinando em seu trono, e aí Jesus, com o sopro de sua boca, derrota Satanás, derrota os seus aliados, vem a ressurreição dos mortos para o julgamento final e, por fim, novos céus e nova terra. Ok? Conseguiram compreender até aí, então, a ideia do pré-milenismo, que se divide em 3 correntes. Pré-tribulacional, certo? Volta a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Mid ou mesotribulacional, a igreja arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, em que a igreja é arrebatada após a grande tribulação. Todas essas correntes, elas têm o método de interpretação do livro de Apocalipse literal. A leitura do livro ela é linear, começo, meio e fim, certo? E qual é a outra coisa que eu queria dizer? Essas 3 correntes de pré-milenismo se dividem em 2 correntes, que a gente viu lá atrás, que é o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, tá? No pré-milenismo dispensacionalista, eles entendem que a igreja é arrebatada aqui, certo? Na volta secreta de Jesus. Apenas o dispensacionalismo prega essa ideia de uma volta secreta de Jesus. Lembrando que o dispensacionalismo nunca foi uma corrente dentro da história da igreja cristã, certo? O dispensacionalismo surgiu em 1830 com John Nelson Darby, certo? Por meio de uma visão que eles tiveram de que a igreja não iria passar pela grande tribulação. Hoje é a corrente mais abraçada dentro do contexto evangélico, principalmente no Brasil. No mundo todo, eles abraçam essa corrente dispensacionalista, que abarca tanto o pré-milenismo, pré-tribulacionismo, como o pré-milenismo mesotribulacionista, porque ambos acreditam numa volta secreta de Jesus, certo? E fazem divisão entre igreja e Israel. Faz uma divisão de povos, ok? É como se Deus tivesse 2 povos e como se Deus tivesse a igreja como plano B na sua história de redenção. O plano A de Jesus era com Israel, Israel rejeitou, Deus então abriu um intervalo na história para incluir a igreja, certo? Deu uma pausa no seu relógio, ou seja, parou na 79ª semana de Daniel. Houve todo o período da história da igreja, para aí então Cristo levar a sua igreja para voltar a correr o seu relógio na história do tempo, ok? Então faz essa divisão entre igreja e Israel. Deus tem 2 povos, Deus tem 2 planos, porque o primeiro plano falhou, né? Deus não tinha ideia de que Israel ia rejeitar ele. Quando foi pego de surpresa com seu povo rejeitando ele, ele fez, tive uma ideia, vou pausar a história, vou pausar o tempo, né? Vou pausar os meus projetos para incluir a igreja. E aí, depois que eu tratar com a igreja, eu levo ela para mim e volto a correr o tempo, o meu projeto original dentro da 70ª semana de Daniel. Essa visão é o dispensacionalismo, ok? Para mim é uma visão extremamente fantasiosa, tá? É uma visão que a gente não encontra respaldo na palavra de Deus. Principalmente porque dentro do dispensacionalismo há 3 chances de você ser salvo, certo? Então, abre para você uma esperança de que, se eu não for agora com a igreja, que vai ser arrebatada de forma secreta e iminente, eu passo pela grande tribulação, não aceito a marca da besta, que é um chip para eles, né? Qualquer coisa física, pela interpretação literal, é só eu não colocar essa marca da besta,
e quando Jesus voltar, eu sou salvo. Mas, né, isso é a segunda chance. Mas, né, ainda que Jesus volte e eu não morra na grande tribulação e eu não queira ele ali naquele momento da volta, quando ele começar a reinar no milênio, que eu ver ele lá no trono, aí quem sabe eu me volto para ele, né? E aí na terceira ressurreição, aí eu, né, me converto. Eu aceito Jesus Cristo dentro do milênio e sou salvo. Ou seja, é uma corrente assim que ela não tem resposta para muita coisa. Eu não vou me ater muito nela, mas só para vocês terem ideia que isso é a corrente dispensacionalista, que criou essa ideia de um retorno secreto de Jesus. Tá? A corrente do pré-milenismo histórico já é completamente diferente, que é essa última corrente do pós-tribulacionismo. Tá? A corrente do pré-milenismo histórico é a mais antiga dentro da história da igreja cristã, certo? Não porque todos os seus passos e as suas visões estejam corretas, mas porque eles sempre entenderam que Deus tem um único povo, certo? Eles não fazem essa distinção entre Israel e a igreja. Deus tem um povo só, certo? E eles entendem que a igreja passará pela grande tribulação. É aquilo que Paulo escreve para os Tessalonicenses, quando pensavam que já estava dentro da grande tribulação. Então, a ideia de passar pela grande tribulação, ela é anterior até aos próprios pais da igreja e remetem ao período da igreja primitiva. Porque eu disse que nem tudo dentro do pré-milenismo histórico é correto. Porque a visão lá no início, lá dos pais da igreja, era o seguinte: até Jesus já havia passado 4.000 anos de história, certo? Até Jesus. Desde a criação de todas as coisas até Jesus, 4.000 anos de história, certo? Dentro das 70 semanas de Daniel. Período de Jesus, em que Jesus morre e inicia o período da história da igreja, da era da igreja, de um povo só de Deus, se passariam 2.000 anos. Vocês lembram de uma frase que era muito dita no passado? Acho que vocês não lembram, né? A 1.000 chegarás, a 2.000 não passarás. Todo mundo no passado dizia essa frase. Por quê? Porque até 1999, quando a gente ainda estava antes da virada do milênio, né? Dos 2.000 anos da morte de Jesus, até aí se acreditava que Jesus, dentro do pré-milenismo histórico lá do passado, Jesus voltaria exatamente no final desses 2.000 anos. Entendeu? E aí, quando virasse esses 2.000 anos, iniciaria de fato o milênio literal de Jesus. Entenderam? Por isso que eu digo que o pré-milenismo histórico lá do passado, ele difere um pouquinho de como é o pré-milenismo hoje histórico, tá? Que é isso que eu já passei para vocês. Compreenderam, certo? Todo o esboço do pré-milenismo. Então, nós já vimos o pós-milenismo, o pré-milenismo e agora vamos entrar, de fato, no... Está aqui pré-milenismo, gente, mas não é pré-milenismo, tá? Desculpem, é amilenismo, tá? Não tem esse nome de divisão tribulacional aí, não. É porque eu esqueci de editar. Você vai colando e aí acaba esquecendo de editar. Mas aqui, leiam nesse quadrado grande preto, amilenismo. Não tem divisão tribulacional, não, tá? O que é que o amilenismo prega? A segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos os seres humanos. Como o texto diz, todo olho o verá. Ou seja, não existe esse conceito de arrebatamento secreto, de uma volta secreta de Jesus, tá? No amilenismo, a segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma coisa só, tá? Para o pré-milenismo histórico, eles também entendem que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja acontecem em um momento único. Essa visão ela é mais bíblica do que a ideia de um arrebatamento secreto, que não encontra respaldo na palavra de Deus, tá? Um dos textos que eles usam, né, só para vocês terem uma ideia, é aquele texto que diz assim, estarão dois no campo, um será tomado
e o outro deixado. Estará dois na cama, eu acho, um será tomado e o outro deixado. Só que aí texto sem contexto é pretexto para heresia, já diz os teólogos. Por quê? Porque o contexto desse texto, que fala que um será tomado e o outro deixado, se você ler um pouquinho antes, você vai entender que Jesus está fazendo está dando uma resposta e usando como pano de fundo o dilúvio, certo? Aí eu pergunto, quem é que foi levado no dilúvio e quem é que foi deixado? Porque na ideia dispensacionalista, o levado nesse texto é aquele que é levado aos céus, é aquele que é arrebatado pelo Senhor. Mas o texto em si não fala disso, porque Jesus está usando como pano de fundo para dizer que um será levado e o outro deixado, o dilúvio. E o levado é aqueles que morreram nas águas do dilúvio, é aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio. Então, você entende que esse é um texto sem contexto que foi usado para criar essa ideia de que Jesus iria voltar de forma secreta e tomar alguns para si, tá? Então, na visão amilenista, primeira vinda de Jesus, você já vai ver uma diferença, porque em todas as outras, você vê que Satanás é preso só após a segunda vinda de Jesus. Para o amilenismo, Satanás é preso no momento da cruz. Lembra o tempo todo que eu falo naquela ideia de que na cruz Cristo triunfou e despojou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. E que a prisão de Satanás na cruz não é uma prisão literal, isso é simbólico, é alegórico, para mostrar que Satanás hoje está com seu poder limitado, ok? Ou seja, por quê? Porque hoje Satanás ele não pode mais impedir o avanço do evangelho, o primeiro selo do cavalo branco de Apocalipse, certo? Capítulo 6. E Satanás não pode mais, ele não pode impedir o avanço do evangelho e não pode mais enganar as nações. Essa é a primeira limitação dele. E a segunda limitação dele é aquilo que ele fez com Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, andando lá no céu, certo? Tendo acesso ao trono de Deus para acusar o povo de Deus. Após a morte de Jesus, Satanás perdeu essa autoridade de subir aos céus e acusar o povo de Deus diante do trono de Deus. Por quê? Porque Jesus já justificou o seu povo na cruz. Então, Satanás não tem mais do que acusá-los. Porque se Satanás acusar, ele esbarra no sangue de Jesus. Certo? Se Satanás apontar o dedo para alguém que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai apontar para a cruz. Porque hoje nós estamos escondidos debaixo do sangue de Jesus. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Então, vamos agora à visão amilenista. Esqueça esse pré-milenismo aí que está errado, certo? Na visão amilenista, certo? Nós temos o período da igreja que se inicia exatamente na morte de Jesus na cruz, ok? Esse é o período da igreja que se dá na morte de Jesus na cruz. Inicia-se esse período da igreja, que já se inicia também com tribulação. Eu acho que vocês lembram quando eu sempre disse a vocês que a igreja sempre passou por tribulação. E como a ideia de interpretação do amilenismo é uma ideia figurada, a gente vê que durante todo o período da igreja se levantaram diversos anticristos para perseguir a igreja, todos eles arregimentados e comandados pelo dragão, que é o diabo, tá? Quando Cristo morre na cruz, também tem início o milênio não literal, certo? Esse milênio se dá desde a primeira vinda, até a segunda vinda de Jesus, tá? E Cristo já reina. A gente já encontra o reino de Jesus, que se deu aonde? Lá no capítulo 5 de Apocalipse. Lembra? Quando os céus se abrem para receber Cristo vitorioso. E Cristo
toma o livro das mãos de Deus, ou seja, toma o governo da história do mundo, se assenta no seu trono e passa a reinar, certo? E esse reino de Cristo, nós já compartilhamos desse processo de reinado de Cristo, mas não de forma completa, não de forma plena. É a ideia do já e ainda não. Nós já reinamos com Cristo, porém ainda não de forma completa, gloriosa, ok? Então, na ideia aí, todo o período da igreja, ela passa por tribulação. A igreja nunca deixou de passar por tribulação, ok? Esse milênio não é literal e Cristo já reina, ok? Tudo isso é dentro já da 70ª semana de Daniel. Lembra? Um tempo, dois tempos, um tempo, metade de um tempo, dois tempos, que fala justamente desse período das 70 semanas de Daniel. E aí a gente encontra lá 42 meses, ou 42 meses, que é o período de 7 anos. Esqueci o outro, meu Deus. 42 meses. As 3 horas e meias, que a gente vai ler aí. Os 7 anos, que fala também lá no período, quando a gente está lendo lá o livro do Apocalipse, porque bugou agora da minha mente as palavrinhas. Mas, enfim, já estamos na 70ª semana de Daniel, diferente de todas as outras correntes de interpretação, que entende que a 70ª semana de Daniel só iniciará dentro do período da grande tribulação de 7 anos e meio literais. Como a leitura do amilenismo ela não é literal, mas ela é alegórica, ela entende que a 70ª semana de Daniel não são 7 anos literais de fato, mas um período de história que compreende da primeira vinda até a segunda vinda, certo? O reino de Cristo se dá em todo esse período aqui do milênio não literal, ok? E o período da igreja é toda essa primeira metade da semana de Daniel, certo? Que é representado pelos 3 anos e meio lá de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse nunca deve ser interpretado de forma literal. Então, 3 anos e meio não são 3 anos e meio literais. Logo, esses 3 anos e meio aqui representa todo o período da igreja, desde a primeira vinda até o último salvo, ok? Até o último salvo. Quando começar a grande tribulação, certo? Que vai ser o momento em que o iníquo vai ser revelado, em que o anticristo vai aparecer, junto com o falso profeta, junto com a grande meretriz, lembrando que tudo isso são termos simbólicos, mas que de fato vai existir um anticristo real, porque a Bíblia fala disso, né? Ela não trata esse anticristo de forma simbólica, mas ela diz que vai existir realmente um anticristo literal, mas que já existiram outros anticristos. Quando surgir este homem, aí sim a gente entra no final da segunda metade das 70 semanas de Daniel. Porém, essa segunda metade, como vocês veem aqui, ela é menor do que a primeira, porque a primeira já compreende 2020 anos, que vai desde que Cristo morreu até hoje, 2020 anos. E vai até o momento em que a gente vê, de fato, o anticristo surgindo. Quando a gente vê o anticristo surgindo, a gente vai saber que já atravessamos a primeira metade da semana de Daniel. Rafael, então a segunda metade da semana também vai ser 2000 anos e não sei quanto? Não, porque o próprio Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, esse período aqui será curto. Por isso que em Apocalipse, quando se fala dessa segunda metade, ela fala já em termos de horas, certo? E aí ele trata como 3 horas e meias, e não 3 dias e meios, certo? Porque é um período abreviado de grandíssima tribulação, certo?
que é aquele momento em que eu disse a vocês que a igreja visível praticamente desapareceria da terra. Após essa grande tribulação, né, após o fim desta grande tribulação, em que vai ser estabelecido dentro da grande tribulação os selos, o sexto selo, a sexta trombeta, que é todos aqueles juízos de Deus sobre a terra. Porém, como eu disse a vocês, é um juízo misturado com a misericórdia. É um juízo para trazer arrependimento, tá? Mas mesmo assim, as pessoas não se arrependem. Então, após esse processo, Cristo volta triunfante, certo? Cristo retorna nos céus triunfantes. E quando ele retorna, há sim uma única ressurreição dos mortos, certo? Não há, como no outro, uma ressurreição numa volta secreta, depois uma ressurreição no final do milênio, depois uma ressurreição de salvos de novo, depois uma ressurreição de não salvos, enfim. É bem umas 5 ressurreições. Aqui só existe uma única ressurreição, tanto de ímpios como de justos, para que os justos reinem com Cristo nos céus e os ímpios experimentem das taças da cólera de Deus que será derramada sobre a terra, tá? Então, a cólera de Deus, as taças da ira de Deus será derramada no momento em que Jesus voltar, arrebatar a sua igreja juntamente com aqueles que morreram em Cristo, que foram mortos e decapitados, principalmente durante aqui a grande tribulação. E quando a igreja estiver reinando com ele, Cristo derrama da sua ira sobre a terra. Após isso, segue-se essa ressurreição dos mortos, que acontece numa única vez, julgamento final, também numa única vez, e aí, logo após Cristo julgar todas as coisas, enviar para o lago de fogo os ímpios, a grande meretriz, o falso profeta, o anticristo e o último inimigo a ser derrotado, que a gente ainda não viu a derrota do último inimigo, né? Nós vimos no capítulo 17, 18 e 19 a queda da grande meretriz, dos 2 falsos profetas e do dragão. Mas falta a gente ver a queda do último inimigo, que é a morte, que a gente vai ver agora a partir do capítulo 20, certo? Tudo se dará agora, tudo se dará aqui na volta de Jesus. E, por fim, a eternidade com Cristo nos céus. Essa é a visão amilenista que eu entendo, certo? E é a que nós estamos estudando, que eu entendo ser uma visão mais coerente com toda a Bíblia, tá? Principalmente porque no pré-milenismo dispensacionalista é uma visão muito recente, nunca foi aceita na história da igreja. A própria igreja não aceitou de princípio essa ideia, tá? Mas aí quando veio a Bíblia de Scofield, né, que foi lançada essa Bíblia com essas ideias dispensacionalistas, ela se espalhou nos Estados Unidos e ganhou muita força, principalmente depois da ascensão do pentecostalismo, que se deu em 1906 na Rua Azusa, ok? Ali foi o início do pentecostalismo histórico. E aí o pentecostalismo histórico, né, por ter muito essa ideia de experiência muito viva dentro da sua corrente teológica, abraçou a ideia desse arrebatamento secreto, porque veio de um sonho, de uma revelação, de uma menina que teve esse sonho, e John Nelson Darby teve acesso a essa história, abraçou essa história e colocou essa visão como uma visão de uma corrente escatológica. Ok, gente? Então, terminamos. Esse é o milênio. Deixa eu só encerrar aqui, porque eu acredito que agora vocês devam ter alguma pergunta. Certo? Para finalizar. Isso é um apanhado geral, gente. É claro que cada corrente dessa, ela tem inúmeros outros aspectos que não foram tratados aqui. Para o pós-milenismo, eu indico esse livro aqui,
tá? Esse aqui é para quem é adepto da visão pós-milenista, que pouquíssimas pessoas hoje são. Para o amilenismo, eu indico o livro, que o nome do livro é... Eita, Jesus, esqueci o nome do livro. É um livro muito bom, eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser, depois eu envio ele. Mas eu quero comprar ele livro físico, que eu odeio ler PDF. E para o dispensacionalismo, a Bíblia de Scofield, que eu considero assim, se você quiser ser um seminarista, se você quiser estudar, você pode ler, mas sinceramente assim, eu não seria muito adepto dessa visão dispensacionalista não, tá? Se você quiser ser um pré-milenista e acreditar no milênio literal de Jesus governando na Terra com um governo físico real, que você enverede pelo pré-milenismo histórico, certo? Ele é mais consistente com a palavra de Deus. E ele entende que a igreja passa pela tribulação, porque desde a igreja primitiva, essa ideia sempre esteve presente no coração dos crentes. Tá certo, gente? Muita informação, mas foi muito bem esclarecido. Beleza. Gente, alguma dúvida, pergunta, esclarecimento, alguma coisa que eu não falei que vocês querem saber para a gente encerrar? Não, eu acho que ficou claro. Ficou claro? Deu pra Não, entender. não tão claro, porque é muita coisa. Mas eu creio que deu para entender para a gente, de fato, agora mergulhar no capítulo 20 de Apocalipse, que é o capítulo que divide todas essas correntes, tá? Por isso que eu disse, gente, quando chegar no capítulo 20 é que a gente vai entender direitinho o que é cada corrente dessa. Certo? Então, nenhuma dúvida, posso encerrar a aula? Pode.